Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele nos fortalece, nos sustenta, nos encoraja, nos dá ânimo para continuar nesta caminhada. Ele nunca falou que seria fácil, mas Ele falou que estaria conosco todos os dias. E todo aquele que nele crê jamais será envergonhado, jamais ficará frustrado. Bem-aventurados aqueles que não se escandalizam no Senhor. Há momentos que pessoas entram em desespero e até chegam a duvidar do que Deus tem poder para fazer. Mas bem-aventurado é aquele que continua crendo, mesmo na dor, mesmo na perda, mesmo na falta, mesmo na tristeza, no dia mau, nas tempestades internas e externas, mesmo na dificuldade, mesmo no vale da sombra da morte. Independente da circunstância, a questão é se a presença do Senhor está conosco. E quando a presença dele está conosco, nós entramos pela prova, muitas vezes saímos arranhados, abatidos, saímos cabisbaixos, mas nós saímos firmes, entendendo que ele continua no controle. Chorar, todo mundo chora. Passar dor, enquanto estivermos nesse corpo aqui, nós vamos passar. Mas tudo que você tiver que passar ou viver, passe olhando para o alto, passe confiando no Senhor. Passe entendendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Passe lembrando que, ainda que se levantem ondas terríveis, ainda que venham vendavais, terremotos, tempestades, furacões, lembre-se sempre que aquele que prometeu, ele é fiel. Os céus e a terra passarão, mas essa palavra nunca passará. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu me lembro que quando eu ia para a igreja, bem no início, eu tinha medo de continuar indo à igreja e às vezes passava na minha mente que se eu continuasse, que se eu seguisse a palavra, que se eu levasse a sério, eu ia ter que deixar de fazer muitas coisas, eu ia ter que deixar as amizades, eu não poderia mais ir a festas, não poderia mais isso ou aquilo. E isso é uma artimanha do inimigo para tentar impedir que a pessoa frequente a igreja, para impedir que a pessoa firme na fé dentro do templo. Por quê? Porque quando a gente começa a ir para a casa do Senhor, é ali que a palavra é pregada e a nossa vida é transformada. Não porque A fala, B fala, C dá palpite, D fala outra coisa, E quer uma coisa, não. Mas porque a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra ela conduz, a palavra orienta, a palavra firma os nossos passos. É a palavra que clareia a nossa mente e nos mostra o que é melhor para nós. Deus sempre quer o melhor para nós. Se o pai da terra, que sendo mau, Jesus falando para os seus discípulos, o filho lhe pedir pão, ele não lhe dará uma pedra. Se o filho lhe pedir um ovo, ele não lhe dará uma cobra. Quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Imagina se as pessoas aqui embaixo, ainda que tendo a natureza corrompida, má, perversa, por essa natureza vinda lá do Éden, do pecado de Adão e Eva, quanto mais o Pai que está nos céus, Ele não cuidará de nós com zelo, com amor, com carinho. O nosso Deus, Ele não perde batalha, Ele não se esquece de ninguém. Pelo contrário, Ele é o único que nos abraça em todo o tempo. Ele é o único que sempre tem uma palavra de ânimo. Ele sempre tem uma resposta. Ele sempre tem uma direção. Ele sempre tem um conselho. Ele sempre tem uma instrução para nos aliviar, para nos orientar. Quantas vezes nós andamos como se estivéssemos com uma venda nos olhos, sem saber a direção a tomar, que rumo seguir, que decisão eu vou tomar. Como que eu vou fazer? Não sei nem por onde começar. E aí quando você vai para a palavra de Deus, essa palavra traz o refrigério. Essa palavra é como uma espada afiada. Ela te dá uma direção certa. Com Deus é sim ou é não. Com Deus não tem meio termo. Na Bíblia não tem talvez, será, quem sabe, vou pensar, eu acho.
estou na dúvida. Não, de forma alguma. A palavra de Deus, ela corta certo. E quando você começa a mergulhar e a meditar nessa palavra, você não fica nem preocupado com o que A fala, com o que B fala, com a opinião de C. Pelo contrário, quando você vai para o que Deus fala, quando você vai para essa palavra que é reta, que é certa, que é cortante, é afiada, é decisiva, você não tem medo de tomar decisões. Mas para isso você tem que se entregar nas mãos de quem realmente te ama. Para isso você tem que se lançar nas mãos de quem realmente vai cuidar de você e não vai te deixar esvair por água abaixo. Quantas vezes nós nos aliançamos com pessoas, nós entramos num acordo com algumas pessoas, ou seja, uma sociedade, ou seja, uma aliança, e ali facilmente aquele acordo ele é quebrado por uma desconfiança, por uma mentira, por uma traição, por uma talvez camuflagem às escondidas, mas o Senhor não. A aliança que o Senhor fez conosco na cruz do Calvário, ela é inquebrável, ela é indestrutível, ela é firme, ela é permanente, ela é para a eternidade. Se depender de Deus, Deus nunca vai quebrar a aliança conosco feita através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Mas nessas partes entre Deus e nós, com certeza nós é que quebramos a nossa aliança com Deus. Nós é que muitas vezes falhamos, pensamos em voltar atrás, ficamos desanimados, cabisbaixos, abatidos. A palavra de Deus, como eu disse, ela nunca te deixa na dúvida. Pelo contrário, a palavra de Deus ela é certa, ela é decisiva. Nós é que somos mestres para ficar na dúvida, às vezes vem o medo, a insegurança, talvez, por quê, para quê, mas Deus sabe tudo o que você precisa. Se você precisa de uma resposta, se você precisa ser iluminado, se você precisa de uma direção, de uma orientação, a resposta está na palavra. E essa mesma palavra, ela mostra a diferença daquele que medita nela e daquele que toma decisões por si só. Aquele que faz porque eu estou sentindo de fazer, entre aquele que ele busca a resposta nessa palavra e ele toma a direção certa. Por quê? Porque ele sabe que essa palavra não falha. Essa palavra é poderosa. Essa palavra ela é fiel. Essa palavra fortalece o que está fraco, ela endireita os caminhos tortuosos. Essa palavra cura, liberta, transforma. Jesus declara no livro de João, capítulo 8, versículo 32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus também fala lá em João, capítulo 14, versículo 6. Ele fala ali diante dos discípulos, chamando para ele a palavra, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E também no livro de João, capítulo 1, diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. E ali está falando sobre o Filho de Deus. O próprio Jesus é a palavra escrita, é a palavra determinada por Deus, é a instrução que nós precisamos. Jesus é aquele que vai na frente abrindo o caminho. Jesus é aquele que, quando tudo está escuro, ele mesmo diz que é a luz do mundo. Quando você chama por ele, uma luz logo aparece. E essa luz é Jesus, iluminando os seus pés, iluminando os seus passos, te livrando das armadilhas e das ciladas. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a sua palavra. Não há nada pior do que quando dá um blackout na cidade, uma queda na rede elétrica, ou porventura um estouro no transformador e logo tudo apaga. Tempestades, situações adversas. É muito ruim. Até você lembrar onde está a vela, até você achar o isqueiro, ou você achar o fósforo, ou você conseguir de alguma forma achar a luz do celular, fazer alguma coisa. Você vai tateando, você vai como às cegas, você vai sem saber nem mesmo onde você está pisando.
Lógico que você lembra onde é o quarto, onde é a sala, onde é o banheiro, mas até que você chegue na cozinha e acha a bendita da vela é um custo. Aí até você acender a vela e pinga na mão e pinga no dedo e aquilo queima. E aí você tem que pôr a vela na sala, a vela no quarto, mas é um alívio quando a gente encontra aquela vela e consegue finalmente acendê-la. Por quê? Porque chegou a luz em meio à escuridão. E olha, para você meditar que a vela, ela logo apaga, ela logo se acaba, ela não tem mais valor. Você tem que ir lá comprar outra e comprar outra e comprar outra, e às vezes você chega para comprar, não tem, mas Jesus é a própria luz. Quem anda após ele jamais andará em trevas. Se você está se sentindo perdido, atordoado, sem nem mesmo saber por onde começar. Sabe quando você se muda de casa? Você já mudou alguma vez na sua vida? Eu já mudei, acho que umas 3 vezes. E meu Deus do céu, tem hora que é uma bagunça. E olha que eu sempre arrumo caixas e escrevo nas caixas. Escrevo lá, DVDs, pratos, vidros, panelas, roupas de frio, roupas de cama, cobertor, calçados do marido, calçados da esposa. Eu anoto tudo. Mas à medida que você chega na casa nova e vai abrindo as caixas e acha uma coisa e acha outra, gente, é uma dor de cabeça. É dias para colocar no lugar. Sabe, aquela coisa assim que às vezes você precisa de uma coisa e procura aqui, procura ali, e aquela coisa toda, sem você saber por onde começar. Às vezes a nossa vida está dessa forma. Mas sabe o que eu acho lindo em Jesus? Que quando você chama por Ele com fé, na pessoa dele, no Espírito dele, que está sempre presente conosco, fé no Pai, que enviou o seu Filho, Ele vem e Ele começa a ajustar as peças, Ele começa a nos ajudar a colocar cada coisa no seu devido lugar. É bem melhor você chamar, quem sabe dar conta do recado. Talvez a pessoa comece uma construção da cabeça dela. Vamos subir uma parede aqui, eu vou pôr essa janela ali, e não mede nada. Sabe aqueles puxadinhos que vai fazendo um cômodo em cima do outro? E aí o que acontece depois de um tempo? A casa cai, porque não teve uma estrutura, não teve um profissional, não teve alguém que realmente entendesse de um alicerce forte, do peso que a laje suportaria, se dá para construir 2 ou 3 andares, a melhor janela para esse cômodo, a melhor porta, o melhor piso. Sabe quando a pessoa vai fazendo de cabeça? A casa cai. Mas é caro, mas é trabalhoso, é difícil e pá. Mas você dorme seguro de que a sua casa foi feita, planejada, de que a sua casa não foi feita de qualquer maneira. Assim é a nossa casa espiritual. Tem pessoas que vivem de qualquer maneira, sabe? Aquela pessoa que vive no ritmo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aonde ela vai parar amanhã? Em que porto seguro ela vai ter confiança de estacionar? É mais fácil ela viver em alto mar, sem saber aonde ela vai ter segurança para atracar. Que porto ela deve parar o seu barco? Mas quando Jesus está dentro do seu barco, é diferente. Você sai seguro. No meio do mar você vai passar pelo vendaval que for, pela tempestade que for, pela fúria que for das ondas, mas Ele estará contigo no barco. E certamente você vai aportar em porto seguro. Por quê? Porque Ele começou contigo na viagem. Ele esteve contigo durante a viagem. E Ele é aquele que te dá segurança para chegar no lugar certo. Ele é fiel. Ele quer fazer parte da nossa vida. Não apenas no final. Não apenas no meio. Não apenas no início. Mas tudo que Deus faz é perfeito. E tudo nessa vida tem um início,
o meio e o fim. Só que para você seja bem-sucedido, você tem que abrir a porta e deixar ele entrar. E deixar ele conduzir a viagem de acordo com o trajeto dele, de acordo com a instrução dele, porque ele que sabe a que tempestade virá, que hora virá, que frio virá, quais as dificuldades em alto mar. Coloca nas mãos de quem pode. Medita na palavra, tire tempo para a palavra, respire a palavra, exale a palavra, transmita a palavra. Não há nada mais precioso do que a palavra de Deus no nosso coração. E olha só o que está escrito aqui em Salmo, capítulo 1, facinho de guardar, para você meditar, para você mergulhar. Lembra que eu te falei da diferença de quem medita na palavra, daquele que serve e daquele que não serve? Olha só, esse salmo que contém apenas 6 versículos, ele fala o seguinte para o meu coração e para o seu neste momento. Como é feliz quem não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na palavra do Senhor. E nesta palavra medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. E tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva-os à perdição, à destruição. Então é um conselho que eu te dou, é um convite que eu te faço. Tire mais tempo para a palavra, porque aquele que medita nela de dia e de noite nunca andará em trevas, não pisará em falso, não cairá em armadilhas nem emboscadas. Pelo contrário, essa palavra há de iluminar cada passada sua e fazer de você como uma árvore plantada junto à fonte, que fica verdinha o ano inteiro, que não vai se secar e vai dar os frutos no tempo certo. É isso que Deus tem para você. Mergulha nessa palavra. Ela é vida, ela é graça, ela é poder de Deus para mudar as nossas vidas. Tira mais tempo e pode ter certeza que você será antes desse tempo de meditação na palavra, e com certeza será outro depois dessa palavra. É por isso que eu estou aqui diante desse telefone, sempre mandando mensagens para você, porque o Senhor coloca no meu coração a palavra dele, porque de mim mesma eu não tenho uma palavra que vai mudar a sua história, mas essa palavra que tem mudado a minha pode mudar a sua ainda muito mais. Mergulha nela e pode ter certeza que você vai dar muitos frutos. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te dê um ótimo final de semana.